O tema é esse aqui, fonte oculta. Me ajuda? Fonte oculta. É um tema. E esse texto, no capítulo 17, olha o que o texto... Gente, esse texto é riquíssimo, lindíssimo. Olha o que o texto diz. Disse Jesus a seus discípulos: é inevitável, você me ajuda? É inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Aí o versículo 3 diz assim: acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes, me ajuda, vier ter contigo dizendo: estou arrependido, o que o texto diz? Perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Respondeu-lhe o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira: arranca-te e transplanta-te no mar, até aqui ela vos obedecerá, em nome de Jesus. Nós vamos observar que é muito comum durante a nossa caminhada, sem que percebamos, que a gente venha ocultar algumas coisas, esconder algumas coisas. É muito comum que quando você faz uma análise da tua vida, e você pega de repente algumas coisas que não estão fluindo, que não estão acontecendo, que você procura de alguma forma entender que existem coisas que elas acabam não fluindo. Desculpa se nesse iniciozinho eu estou aqui procurando palavras para me expressar. Elas acabam não acontecendo por conta das nossas emoções. Você vai observar que a única vez que Jesus pergunta para o endemoniado: quem é você? E aí o demônio diz que tratava-se de uma legião. Nenhum outro feito Jesus vai perguntar ou vai ter um diálogo com um endemoniado ou com o demônio. E aquele demônio diz que se tratava de uma legião. E nós vamos observar que muitas das vezes nós lidamos com pessoas e estamos conversando, e nos nossos atendimentos é muito comum isso. Você atender pessoas e você perguntar assim: quem está aí? Você não é capaz de falar isso com a sua boca. A gente não usa isso de forma direta, mas indiretamente na mente. Nós estamos perguntando: quem está aí? Essas ações são movidas por você, ou elas são movidas pelas tuas emoções? É você que está tomando essas decisões, ou o fato da tua emoção estar aflorada está te conduzindo a tomar essa decisão? E nós vamos observar então de que existem fontes ocultas dentro de nós, e que de repente você passou pelo batismo nas águas, você de repente fala em línguas estranhas, e você ainda não conseguiu, de uma certa forma, viver em novidade de vida. E você fica se perguntando: o que acontece, o que tem acontecido com você?
O porquê que de fato você leva o nome ou conduz, né, o nome daquele que vive, mas está morto espiritualmente, está morta espiritualmente, porque as nossas emoções têm falado mais alto do que nós. Se você não assumir o controle sobre as suas emoções, elas vão assumir o controle sobre a tua vida. Se nós não compreendermos isso, as coisas se tornam muito mais difíceis. Então quem está aí é a ideia de saber com quem nós estamos tratando. Será que é alguém que precisa se esconder? Será que é uma pessoa que está por algum motivo se resguardando? E por esse motivo então a vida ela desanda em alguns pontos, ou seja, isso implica na nossa vida. Quando as nossas emoções, é claro que as nossas emoções elas podem falar mais alto devido ao cansaço. Eu já observei comigo que quando há um cansaço mental, eu observo que eu preciso parar e pensar e contar até 10 antes de falar qualquer coisa. Por quê? Porque se eu não contar até 10, o fato do meu cansaço mental vai fazer com que palavras que não eram para sair, saiam. E quando elas saem, é um verdadeiro desastre na nossa vida. E nesse texto aqui, nós vamos começar a entender isso. Nós vamos começar a entender quando as nossas emoções, elas gritam. Há alguns que dizem que não dá para separar-nos das nossas emoções. Ou seja, eu não consigo ser, ou eu não consigo separar, ou me separar das minhas emoções. Mas Jesus vai ensinar que nós podemos sim, não sermos conduzidos pelas nossas emoções. Porque se eu for conduzido pelas minhas emoções, há uma ruína que eu vou estar caminhando rumo a um precipício, e que no final vai dar tudo errado. Então as emoções não podem falar por nós. As emoções negativas não podem falar por você. Elas não podem dizer quem você é. Elas não podem, no momento que elas aflorarem, que elas estiverem mais forte que você, esse é o momento que nós vamos precisar parar, vamos precisar orar, vamos precisar nos voltar para Jesus, para que a gente consiga entender qual é o propósito dele estabelecido em nós. Eu sei que esse iniciozinho talvez você esteja se perguntando aí, mas aonde eu me encaixo nisso? É claro que não é apenas aquela pessoa que decidiu viver de uma palavra favorável, porque palavra ela precisa estar condicionada com uma atitude. Então todas as vezes que você entende que aquilo que Deus coloca no teu coração precisa estar condicionada a uma atitude tua, você compreende que só palavras não te bastam. Existem pessoas que são boas de palavras, mas você vai observar uma coisa: ela de repente tem uma palavra boa hoje, mas parece que no dia seguinte ela foi tomada por uma palavra negativa, e aí ela está no marasmo, ela está vivendo da mesma maneira, da mesma forma. E nesse início aqui desse capítulo 17, o versículo 1, Jesus pega os discípulos. Não, ele não está falando com a multidão, ele não está pregando na sinagoga para os escribas e fariseus, não, ele está pregando para os seus discípulos. Ele aqui vai levar os discípulos a um entendimento muito profundo de algumas coisas. Você já reparou que nas nossas mensagens nós costumamos bater na parábola do talento, naquele que lhe foi confiado um talento? O texto diz que o Senhor ia sair para uma viagem e confiou um talento nas mãos de um, 2 nas mãos de outro e 5 nas mãos de outro, segundo a sua capacidade. E aquele que só tinha um talento, me ajuda a pregar, aquele que só tinha
ele decide enterrar o talento. Quando o Senhor chega, ele vira para o Senhor e diz assim: Senhor, eu sei que o Senhor é zeloso, que ajunta onde não espalha. Ele quer mostrar uma intimidade com Deus. E aí o texto diz assim: servo mau e negligente, até o que tu tens será tirado de ti. Mas vamos contextualizar isso de uma forma diferente. Vamos entender essa parábola do talento, aquele que decidiu enterrar o seu talento. Vamos compreender isso de uma forma onde você vai fazer uma análise, de repente, uma introspectiva da sua própria vida. Você já viu a pessoa que só perde, e que no decorrer da sua vida só perdeu? Você já se deparou com pessoas assim? Que já teve coisas e faliu, não deu certo, e aí quando lhe é dada uma oportunidade, ela pensa assim: o que eu vou lidar? Como é que eu vou fazer com isso? O medo toma conta dessa pessoa, e o medo começa a paralisar algumas áreas da vida dessa pessoa. E quando lhe é confiado um talento, o que ela faz? Ela resolve enterrar o talento. Por quê? Porque para ela, de tudo que ela já viveu, foi tão frustrante. Existem pessoas de uma vida tão frustrante, amados, de um cotidiano tão frustrante, tão difícil, tão amargurante, e que essas pessoas não têm forças, e que quando lhe é confiado um talento, para ela melhor é enterrar o talento, que já passou por tantas coisas na sua vida, e que consigo mesmo costuma dizer: não, mas eu tenho direito. E aí você vai, procura uma psicóloga. E aqui, por favor, não estou pregando contra a psicologia, muito pelo contrário. É uma ciência que Deus deu ao conhecimento do homem, precisa ser aplicada nas nossas vidas. Mas você chega lá, a psicóloga diz: você tem o direito de ficar assim, porque baseado na tua história, baseado em quem você foi, baseado em tudo que você passou, você tem o direito de se sentir angustiado, você tem o direito de se sentir dessa maneira. Só que hoje eu vim aqui te dizer que você não tem o direito de ser dominado pelas suas emoções. Você não tem o direito de ser dominado por aquilo que fala mais forte que você, e que na verdade sempre te conduz a caminhos errados. Você não tem o direito, você não possui esse direito de se sentir aquém, além, à margem, o menor. Você é o melhor que Deus fez. E por esse motivo nós vamos entrando aqui nesse texto, nós vamos caminhando aqui, e você vai observar. E outra coisa, não é por causa de 10, mas me feriram, pastor, e por esse motivo agora eu prefiro me anular. Há uma essência dentro de você, amados, que suporta ser ferido, suporta liberar perdão, suporta não viver uma vida de angústia, de flagelo. E o pior é quando você pode muitas coisas e continua triste. Quando você consegue adquirir bens e continua depressivo. Quando você não consegue observar as bênçãos e maravilhas que Deus tem feito à sua volta. Hoje o Espírito me manda te dizer: você tem olhado e você tem visto que eu tenho cuidado de tudo? Que quando eu disse que arma nenhuma forjada contra a tua vida prevaleceria. Você entende quando Davi disse que ele adestraria os meus dedos para a guerra e as minhas mãos para a batalha? Por quê, pastor? Porque ele era arpista e ele cuidava de ovelhas. Deus estava virando para Davi, estava dizendo: vou mudar características na tua vida, pois eu vou te transformar num verdadeiro guerreiro. E o Senhor então, ao invés de você usar os seus dedos para a harpa, agora eu vou te ensinar a usar os teus dedos para manusear as armas, as suas mãos para a guerra que eu vou te colocar para vencer. Porque todo combate que Deus te permite estar é para vencer. Eu já te falei que em Israel existe um cinturão chamado cinturão de Davi. Qual é o nome do cinturão? Esse cinturão é a defesa de Israel.
Por que foi dado o nome de cinturão de Davi? Porque eles têm no rei Davi como rei que nunca perdeu uma batalha. Por esse motivo, esse cinturão de defesa de Israel, até os dias de hoje, é chamado de cinturão de Davi. Então todas as vezes que o inimigo se coloca a posto e tenta guerrear contra Israel, a primeira coisa que entra em alerta é o cinturão de Davi. Deus está dizendo: eu sou contigo. Mas eu preciso te mostrar que existem algumas coisas aí dentro que precisam ser trabalhadas. Eu preciso hoje, como o Espírito Santo aqui me tocando e me possuindo, que existem algumas coisas que estão aí dentro de você. Existem, como tema da nossa meditação, existem fontes ocultas aí dentro. Existem coisas que precisam ser exteriorizadas, que precisam ser postas para fora. Não ouça as suas emoções negativas, não seja guiado por elas, não justifique o seu fracasso do presente pelo seu passado, de algumas coisas que você não vive hoje, e aí você olha para trás e diz assim: não, é por conta daquilo. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus, tudo se fez novo, você caminha pelo novo e vivo caminho, sabe, é isso, você anda em novidade de vida. Deixa eu repetir isso de novo para você. E há essa necessidade da gente entender esse texto, e Jesus vai pegar os seus discípulos aqui, amados, e vai tratar com eles. Por quê? Porque eles são os futuros pregadores. Serão eles aqueles que vão liderar as futuras igrejas. Você entende que você é o futuro daquilo que você nem imagina, de lugares que você nem imagina ocupar. Por isso que às vezes contigo a conversa é diferente. Com a multidão, Jesus vai lá, tem pão, tem peixe, tem uma palavra de amor, tem cura, tem manifestação. Com você é ensino e preparo, porque com você o assunto e a temática é diferente. Jesus vai se aprofundando aqui. Olha o que ele diz, olha, versículo de número 1: é inevitável que venham os... mas ai do homem, repita comigo: ai do homem. Aqui ele está falando duas coisas importantíssimas. Ele vira e diz assim: cuidado para não ser você o escândalo. E qual é a segunda que ele fala? Ele diz: cuidado para não ser você o propagador do escândalo. São duas coisas totalmente diferentes. Cuidado para não ser você o escândalo. Ele está tratando com os 12, e agora ele começa a apertar, ajustar. Agora ele começa a funilar. Ele começa a dizer que você não tem planos, você não tem sonhos, você não tem desejos. Então, cuidado para não ser você o escândalo. E aí, para não ficar só nisso, ele também, o texto é interpretado dessa maneira, ele vai virar e vai dizer: cuidado para não ser você o propagador do escândalo, porque pode ser que não seja você o escândalo, mas ao teu ouvido chegou o escândalo. O que não pode acontecer é você ser o propagador do escândalo. E o texto é muito claro que seria muito melhor. Olha o que diz o verso de número 2: melhor fora que pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado ao mar. E aí ele continua dizendo: do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Para por aí não, olha o que ele diz no versículo de número 3. Ele diz assim: acautelai-vos. Olha que coisa, irmãos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Jesus começa a mostrar aqui uma esfera de amor, sabe? Ele começa a trabalhar com os discípulos exatamente essa questão. Mas o texto complica um pouco mais. Claro, o versículo 4 complica, porque no verso de número 4 diz assim: se por 7 vezes no dia. Está falando de alguém
que vai te ferir de alguma maneira 7 vezes no dia. E no original, pastor, o que diz? Com o mesmo pecado. Então está falando de alguém que possivelmente possa te ferir da mesma maneira 7 vezes no dia. E o que eu devo fazer? Bem, eu devo perdoar. Por quê, pastor? Porque isso é extremamente, vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Essa é a essência. Até então, quando eu falo de perdão, eu falo de amor, irmãos, aflorado dentro de nós, algo que vai nos tomando, sabe? Ele ensina que o amor não constrói uma lista de ofensas. Porque me feriu, eu vou ficar aqui e vou registrar. Me feriu e eu vou ficar aqui e eu não esqueço. Sabe? Eu falei, depois da vinda do meu pastor aqui, quinta-feira passada, na comemoração do meu aniversário, e eu disse isso, eu disse, bem, se eu tivesse tido maturidade para entender essa palavra, claro, o ministério tem 15 anos, mas eu vou dizer, há 8 anos atrás, meu Deus, minha vida seria muito mais leve. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Combati o bom combate, não o mau combate. Quantos combates maus eu me envolvi, amados? Quantas vezes você entra em lutas que não são suas? Você arruma problema onde não precisava. Você se envolve em coisas que não era para ter se envolvido. Você entra em brigas que não eram tuas. No final, você é abandonado, você é deixado. Inclusive, a aplicabilidade do texto é isso. Tem gente que vai embora e tem gente que vai te trair, e aí entrega nas mãos do Senhor. Irmãos, se eu tivesse entendido isso há 8 anos atrás, eu na minha idade, pode ter certeza que o meu aspecto seria de mais novo. Porque o fato de eu não ter entendido fez com que eu envelhecesse mais. Então Deus hoje está te pegando, está te dizendo, você tem envelhecido mais, você tem sofrido mais, porque você tem armazenado, você não tem perdoado, você tem coisas aí dentro que ainda te consomem, tem fontes ocultas aí dentro, tem coisas que te dilaceram, sabe, te arrebentam, te maltratam por dentro. E hoje Deus te trouxe aqui para te dizer, eu quero te livrar dessas mazelas. Eu te trouxe aqui para te dizer que você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou. Você não vai ser mais um culto na tua vida, vai ser um culto libertador, vai ser um culto que tu vai dizer, Deus, obrigado. Eu saí daqui quinta-feira assim, eu disse, Deus, obrigado, porque aquilo que eu não entendi, eu podia ter entendido lá atrás, eu estou entendendo agora. Irmãos, em nome de Jesus, quando vierem problemas que você não consegue resolver, ou não vai conseguir resolver, ou não conseguiria resolver, jamais entregue nas mãos do Senhor. Entregue nas suas mãos, descansa nele. Deixa Ele trabalhar, deixa o Espírito Santo ir falando ao teu coração, deixa o Senhor te movendo, tem coisas que só querem ou só vieram para trazer ruína sobre a história linda que Deus tem contigo, sabe? Repita comigo, não posso envelhecer antes do tempo. E sofrimentos mal resolvidos nos fazem envelhecer antes do tempo. Problemas que não conseguiram ser tratados te fazem sofrer. Faz com que o seu semblante se abata. Você sabe que o semblante da dor, você tem que movimentar muito mais músculos para transmiti-lo. E o semblante da alegria, muito menos músculos, se eu assim poderia dizer. Então significa que você tem muito mais motivos para estar feliz do que para estar triste. Só que Jesus aqui, ele vai entrando e parece que quanto mais profundo ele vai,
mais profundo ainda ele consegue ir, e aí os discípulos ficam doidos, porque ele vira e diz assim: olha, se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo estou arrependido, perdoa-lhe. Eu era diácono de Nova Vida e tinha um irmão lá na igreja, era um trabalhador, era um obreiro, era o irmão Zélio. Qual era o nome dele? Abençoado, irmãos. Ele já era um senhor, sabe? E um dia o irmão Zélio chegou até a mim e disse assim: diácono, eu queria lhe pedir perdão. Aí eu disse: mas o que eu fiz? Não, aquele dia eu estava na porta, você era líder de plantão, tu me botou lá para fora para tomar conta de carros, e eu fiquei muito chateado contigo, e eu quero lhe pedir perdão. Eu disse: está perdoado, vem cá, amigo, abraça aqui. Eu tenho um costume de chamar pessoas de amigos, isso é sincero meu. Eu falei: abraça aqui, vem cá. Ele me abraçou. Aí eu botei a mão na carequinha dele. Para que eu fui botar a mão, irmão? Estou ficando careca também. Passado um mês, me ajuda? Passado quanto tempo? O irmão Zélio, qual era o nome do irmão? Chegou diante de mim e disse: diácono, eu quero te pedir perdão. Aí eu disse: o que foi, amado? Não, é que o irmão não me botou na Santa Ceia para servir. Fiquei muito chateado. O irmão escolheu outras pessoas, mas não me botou na ceia para servir. Eu disse, e eu fui para casa essa semana, quase nem apareci mais na igreja. Eu queria lhe pedir perdão. Eu disse: está perdoado, vem cá. Botei a mão na carequinha dele de novo. Ai, Jesus. Passado um mês, me ajuda, o irmão me procurou e disse: diácono, completa a frase, vai, Matos. Diácono, eu disse: amado, pelo amor de Deus. Eu paro aqui e volto. Olha o que o texto diz. Eu paro nessa história e já volto. Versículo de número 5. Olha o que o texto diz. Então disseram os apóstolos. Na maioria das vezes você vai ver Jesus sendo interpelado por um. Na multiplicação de pães, o primeiro a interpelá-lo, a palavra saiu mal aqui, foi Filipe. Senhor, precisaria de mais de 200 denários para alimentar essa multidão. Segundo, André: Senhor, tem um menino aqui com 5 pães e 2 peixes. Pedro vira para Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sabe, Jesus, dificilmente eles tinham o mesmo pensamento. E dificilmente eles se expressavam todos eles juntos. Mas esse texto diz assim: então disseram os apóstolos: Senhor, está muito difícil o que o Senhor está nos pedindo. Isso que o Senhor está falando conosco está muito difícil. Aí o texto diz assim: então, você vai ler comigo, então aumenta-nos o amor. É isso? Não, é a fé. Mas por que a fé, se eu estou falando de perdão? Por quê? Não era para ser aumenta-me o amor, aumenta-nos o amor, porque Deus, Senhor, Jesus, o que o Senhor está me pedindo é muito difícil, é complicadíssimo, eu vou precisar de muito amor. Sabe por que a referência aqui é fé e não é amor? Porque amor, irmãos, de repente eu vou te perdoar uma vez, vou te perdoar 2 porque te amo, de repente vou te perdoar 3. Aí veio o irmão Zélio dizendo: diácono, eu preciso, me ajuda, vai, diácono, vamos lá na unção, diácono, eu preciso te pedir perdão. Eu disse: amado, pelo amor de Deus, não te aguento mais. Agora quem tem problema contigo sou eu. Por quê? Porque vai ter um momento, porque quando eu falo de amor filos, o amor filantrópico. Eu nunca vou entender a dimensão do amor de Deus, que enviou o seu único filho para todo aquele que nele cresce, não perecesse e tivesse a vida eterna. O amor
Pode ser, mas diz, o texto diz, a epístola de Paulo aos Coríntios, que tudo suporta, tudo crê, tudo isso. Irmão, vai ter uma hora que vai cansar, vai ser difícil engolir. Eu te perdoei, mas está aqui, ó, está engasgado aqui. E aí eles vão dizer assim: Senhor, aumenta-nos a fé. Por que fé? Porque a fé me faz acreditar sem ver, irmãos. A fé entra numa dimensão de dizer assim: eu creio que ele vai ser restaurado, eu creio. Sabe aquela pessoa que vem e cai, vem e cai, vem e cai, está na igreja, daqui a pouco está lá fora, está na igreja, daqui a pouco está no mundo das drogas, está na bebedice, está no... mas eu creio no poder da palavra, eu creio que pela autoridade exercida através da palavra, milagres acontecem. Por isso eles vão dizer: aumenta a nossa fé. E não é nos dê fé, não, fé nós temos, Senhor, mas aumenta a nossa fé. Até então, esse texto traz uma alusão de que eu estou falando de alguém que precisa chegar até mim com essa necessidade, precisa de alguma forma se apresentar. Eu preciso olhar para ela com benevolência. Felipe vem, aí eu olho para ele e diz: eu tenho que perdoá-lo em amor, quantas vezes forem necessárias. Não, mas eu quero te levar a uma ideia de que Jesus está tratando com os discípulos. Então Jesus está se arremetendo a problemas que haviam dentro deles. E agora aqui a coisa começa a complicar comigo e contigo. Deus te trouxe hoje, você achando que eu vi um pregador, o pastor, ele é brasileiro, mas mora nos Estados Unidos, está pregando nas ADVECs aí, é bênção de Deus, está pregando no Rio de Janeiro todo, mas não conseguiu cumprir a nossa agenda, amém por isso. De repente você achou que ia vir aqui assistir um pregador, como é de costume, mas hoje Deus me trouxe nesse lugar, para dizer: tem problemas aí dentro de você, que eu preciso solucionar, porque se eu não entrar, se eu não fizer, se eu não agir, você vai entrar e sair desse lugar como se fosse mais um culto. Eles vão virar e vão dizer: Senhor, aumenta-nos a fé. Aí Jesus entra. Escuta. Respondeu-lhes o Senhor. Jesus responde a todos eles. Isso é muito interessante, porque ele estava tratando com 12, mas não estava se dirigindo a Pedro, Tiago e João. Ele não estava se dirigindo aos preferidos, se pudesse dizer, a João, aquele que reclinava a cabeça sobre o seu colo, sobre o seu ombro. Ele estava se referindo inclusive a Judas Iscariotes, quem o trairia por 30 moedas de prata, a Pedro, que o negaria 3 vezes antes da mudança da sentinela, que o galo fosse cantar, ou seja, fosse tocar lá aquele instrumento simbolizando a mudança da guarda. Ele estava falando com Tomé, que diria: eu só acredito se eu tocar. Se eu tocar, eu acredito que ele ressuscitou. Se eu não tocar, eu não acredito. Estava falando com todos eles. Aí ele vira e diz: se tiverdes fé como um grão de mostarda. Sabe o que é esse texto? Aqui eu não vou me prender muito à hermenêutica dele, a interpretação bíblica desse texto, mas entenda uma coisa: Jesus vai usar a alegoria do grão de mostarda para mostrar que não é o tamanho do grão, e sim a grandeza do Deus. Não é a pequenez da fé, mas é a grandeza do Deus que entende a sinceridade do coração do homem. Ou seja, você possui um Deus maravilhoso, mas eu continuo. Ele vai dizer assim: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira.
Repita comigo: amoreira. Arranca-te e transplanta-te no mar. É claro que eu posso fazer uma analogia de que Deus pega os nossos pecados e lança no mar do esquecimento. Guarda isso no teu coração. E olha que quão profundo é o texto. E ela vos obedecerá. E aí eu fui buscar algumas coisas da amoreira. Não é uma amoreira que davam amoras. Não, pastor, não. No mais próximo do original está falando de sicômoros. É um tipo de figueira. É isso, é. Mas fala um pouquinho, e aí eu fui estudar sobre essa amoreira. Olha como é que é lindo. Ela cresce rápido. Repita comigo: ela cresce rápido. Diga assim: ela cresce no deserto. Olha para mim, por favor. Quantas vezes eu me vi nisso aqui, na aplicabilidade disso aqui. Porque como é bom crescer rápido, amados. Como é bom crescer no deserto. Posso ir mais? Suas raízes são profundas. O que é isso? Suporta o sol escaldante, a escassez de chuva, ela não morre. Porque suas raízes vão em busca da água que vai sustentá-la. Então tá batendo sol, tá fazendo frio e ela está de pé. Tem uma outra coisa: se for cortada, continua crescendo. Sabe quando alguém vai lá de maldade, aí passa no dia seguinte, começa a dar os primeiros brotos novamente. É dessa amoreira que o texto está falando. Ela é polinizada não por abelhas, mas por vespas. O que significa isso, pastor? Recebe várias picadas de vespas por dia. Suporta as picadas. Isso faz com que ela se desenvolva, com que as suas flores se desenvolvam, com que os frutos sejam frutos que aconteçam. Ou seja, ela não é estéril. E sua madeira era tão boa. Primeiro que era uma árvore que durava mais de 600 anos. E sua madeira era tão boa que eles descobriram uma utilidade para ela. Ela servia para confeccionar caixões. Olha que coisa. Então deixa eu repetir. Cresce rápido, cresce no deserto, suas raízes são profundas. Se for cortada, continua crescendo. Estou falando de crente, não estou falando de não crente. Não vim aqui, Jesus está pregando para os discípulos. Então não vem aqui me dizer que essa palavra aqui é para quem está lá fora. Essa palavra é para quem está dentro. A aplicabilidade dela é tremenda. Se for cortada, continua crescendo. Aí tu olha para a tua vida e diz: cara, quantas vezes eu fui podado e não parei de crescer? Quantas? Normalmente, para sofrer ser polinizada, para que seja desenvolvido o pólen, as abelhas fazem essa função, mas no caso dela não. No caso dela eram as vespas que vinham para fazer essa função.
mas o seu fruto era muito amargo. Não entendeu? Esse texto todo, Jesus está falando com discípulos. Ele vira e diz assim: existem fontes ocultas, escondidas dentro de você. Existem amargos aí dentro. Existe uma dificuldade muito grande da liberação de perdão. E por esse motivo é que as coisas não fluem. Por esse motivo é que muitas das vezes você está conversando com pessoas, você vai no gabinete do pastor e o pastor vai dizer: quem está aí? Não é uma questão de possessão maligna de eu estar conversando. Eu sei muitas das vezes, meu chamado é com libertação. Eu sei quantas vezes eu estou dialogando com alguém, que tem alguém sentado à minha frente. Eu sei quando há uma mudança. Eu sei quando o demônio chega. Eu sei quando, e aí prontamente eu digo: ei, não, é você. Eu sei que você está aí, pode manifestar agora. Não é uma questão. Hoje eu não vim aqui tratar disso. Eu quero saber quem está aí. De fato, quem é você? Quem somos nós? Eu já falei isso muitas vezes. Tiago vai dizer que de uma fonte, de uma boca procede bênção e maldição. Ele diz assim: não era para ser desse jeito. Mas o texto diz assim: mas de uma fonte só jorra um tipo de água. Ou jorra água doce, ou vai jorrar água amarga. Você entende que isso aí se chama fonte oculta, mais forte que você? Claro que se eu fosse trazer essa mensagem aqui a nível de trabalhadores, eu vinha num outro prisma, ainda abordando as coisas principais, mas eu ia num outro desenrolar dessa mensagem. Mas olha, e de repente a pergunta é assim: qual é a solução, pastor? Isso tem um jeito, tem uma maneira, isso tem uma resposta, tem uma solução para isso. A solução está no próprio texto, irmãos. No versículo de número 6, o texto diz: respondeu-lhe o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira. Não é alguém que vai precisar se reportar a alguém, mas é você que vai precisar se reportar a você mesmo. Até porque isso aqui, amados, estarmos em comunhão, tudo isso aqui é muito bonito, mas não garante o céu, não garante a tua salvação. O que garante a nossa salvação é se de fato nós nos arrependemos. E outra coisa, aqui não está falando de perfeição, aqui está dizendo de uma vida de arrependimento, que caminha, que segue, que vai em frente. Mas a pergunta é: quem somos nós? E por que essa amargura tem tomado tanta conta da tua vida, tem tomado tanto tempo da tua vida? Se eu ser instrumento de Deus para alguns, cadê a alegria da tua alma? Cadê o brilho dos teus olhos? Cadê você que num dia está muito bem, num dia quer fazer muita coisa para o Senhor, num dia quer dar o teu melhor, e no outro está sendo vencido? Deixa eu falar para você, essa dor que te paralisa não veio de Deus, tem vindo do inferno, para tentar te paralisar, para não te permitir perceber as coisas boas que Deus tem feito ao seu entorno. Deus tem feito maravilhas. É só você olhar para o lado, é só você olhar para a tua casa, é só você olhar
para a tua família. E se você ainda não viu ele ou ela convertido, não se preocupe, mas ele está dizendo: mas tu tem observado que eu tenho cuidado de tudo na tua casa, na tua história, eu não deixo faltar nada. É tudo muito difícil, é tudo muito complicado, mas Deus tem sido com você. Mas Ele te trouxe aqui para que você possa dizer, para que você possa falar a esta amoreira: amoreira, você sicômoro, você que tentou se enraivar, você amargura, você que me consome, você que me dá sentimentos, vontades negativas. Tem uma coisa, algumas pessoas viram e dizem assim: precisa ter pensamento positivo. O que eu disse? Precisa, vamos lá, precisa. E tem uma outra coisa: aquilo que você não quer, normalmente na sua mente você é instruído a dizer: isso aqui não faz parte da minha vida, eu não quero mais isso. Normalmente não é assim? Não é assim? Você já fez isso? Eu já fiz. Você também já fez? Quantos já fizeram isso, esse tipo de oração? Isso aqui não faz mais parte da minha vida. Só que na sua mente existe uma autodefesa para tudo aquilo que você quer que não faça parte da sua vida através dos seus pensamentos. Na autodefesa da tua mente, ela entende que tem uma deficiência, e ela vai fazer aquilo que você entende que não faz parte da tua vida se tornar ou fazer parte do teu cotidiano. Ela vai te trazer a memória. Olha que coisa. E aí, quanto mais você na sua mente diz: não, eu não posso, eu preciso ter pensamentos bons, isso aqui não faz parte. Quanto mais você faz isso, mais você está ativando uma autodefesa. E aí tu não consegue entender o porquê que você não consegue parar de pensar naquilo que você quer tanto se ver livre. O porquê que isso te consome tanto, o porquê que isso te amargura tanto, o porquê que isso te coloca um ser amargurado, entristecido, infeliz, cativo, preso. E Jesus vai dar a solução: direis a esta amoreira. Você vai precisar hoje entender que palavras do mundo espiritual, quando ele diz direis a essa amoreira, ele está falando: diga com voz de autoridade, com voz com autoridade. Sabe, eu lembro de um dos processos de libertação que Deus me permitiu participar na vida de uma pessoa. E era uma pessoa que era mãe de encosto. E todo culto manifestava, e ao término levava para o gabinete. Estava no processo de libertação aquela pessoa. E um dia eu peguei ela no gabinete e disse assim: olha, eu vou te falar uma coisa hoje, repita comigo essas palavras. E ela falou: qual, pastor? Eu não consigo falar, mas Deus vai te permitir falar, porque quando você falar, ou você terminar de falar, você vai se ver livre de toda essa mazela do inferno. E ela: quais são as palavras, pastor? E eu disse: a partir de hoje, pode repetir comigo, porque isso não vai te fazer mal. Diga: a partir de hoje, só tem poder sobre a minha vida o Espírito Santo de Deus. Irmãos, quando ela acabou de falar, ela disse: pastor, eu entendi. Eu falei: sabe por quê, irmã? Porque eu posso te autossugestionar, porque você já tem uma porta aberta. E o inimigo vem todas as vezes que nós invocamos,
Mas se você na tua mente, se você no teu coração, se você falar à moreira, se você declarar para ela que esse mal, que essa amargura, que esse demônio não faz mais parte da tua vida, que esse processo depressivo não faz mais parte da tua história, que essa maldição hereditária não vai alcançar os teus filhos, pelo poder da palavra, da ativação da palavra do nome de Jesus, irmãos, os milagres eles acontecerão. As coisas é para Jesus, as coisas se manifestarão. Aqui, direis a esta moreira, está falando no grego da palavra lego. Só estou terminando agora. Lego, o que é que significa isso? Falar com autoridade e com grande convicção. Hoje Deus quer te fazer livre de algumas mazelas, irmãos. Porque algumas coisas a gente coloca na conta da palavra. Eis que tenho posto em ti um espinho na tua carne, para que te dê bofeteadas, para que você não se ensoberbeça. E por 3 vezes pedi ao Senhor que me livrasse. Ele me disse: a minha graça te basta. E eu descobri que o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Existem coisas que Deus permite, existem outras que você tem permitido na tua vida. E hoje Deus está te trazendo para esse lugar, dizendo para ti: se você usar a palavra de Deus, se você, através da tua verbalização, com autoridade e com grande convicção, toda amargura, hoje eu anotei aqui, dá uma direção para essa amargura que tem te consumido, dá uma direção para essa falta de fé que tem te tomado, dá uma direção para esse mal que tem assolado a tua casa, em nome de Jesus, sabe, dá uma direção para ele. Aqui você não vai ficar, aqui eu não te quero, você não faz parte da minha vida. Deus está falando sobre plenitude. Você sabe que é uma diferença entre complemento e completude, né? Complemento é aquilo que Deus até faz na tua vida, o que você conquista com a força do teu braço. O que é isso? Tu tem um carro, comprou um carro melhor, complemento, só para te fazer feliz. Daqui a pouco o teu carro já não é tão novo quanto era quando você comprou, e aí você já não está tão feliz quanto você estava. Aí tu compra um outro, aí agora alegrou o teu coração, é só por um tempo. Daqui a pouco você está triste de novo. Você comprou uma casa, não tinha, tu está feliz, tu olha para cá, tu diz: ah, Jesus, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Daqui a pouco aquela casa já não te faz feliz. Isso é complemento. Completude vai muito mais além do que isso. Completude é quem Deus é na tua vida. Completude é que você não precisa sentir um arrepio para saber que Ele está contigo. Completude é a melhor definição do Salmo 123, no seu versículo de número 1. O texto diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas a melhor definição é: o Senhor é o meu pastor, Ele não me faltará. Completude é quem Deus é contigo, é quem o Senhor é na tua vida, é aquele que não te abandona, é aquele que de repente vai permitir a dor, vai permitir algumas coisas, você até não vai entender, mas aquilo que você não entende, a palavra te explica. Evangelho de João, capítulo 13, versículo de número 7. A palavra tem para ti a resposta que você precisa, em nome de Jesus. O que eu faço hoje, ou o que eu faço, não o sabes agora. Compreendo-lo-ás depois. Eu não vou te deixar sem entender o que está acontecendo, mas hoje você não tem estrutura para compreender o que eu estou fazendo. Hoje você não tem estrutura. Por que eu estou tocando dessa maneira? Deus está dizendo: o mundo já traz por si só os problemas. Não traga você mais problemas, não acumule coisas dentro de você. Hoje você vai dizer a esta moreira, você vai dizer: ah, moreira do inferno, amargura do inferno, sofrimento do inferno, você não faz mais parte da minha
vida, da minha família, da minha história, em nome de Jesus. E aí, irmãos, a partir desse momento, você se torna, de fato, uma nova pessoa em Cristo Jesus. Arranca-te e transplanta-te no mar, pois na minha vida, pois na minha família, você nunca mais terá poder. E isso é lindo. Por quê, pastor? Porque Jesus caminha com os discípulos. Escuta o pastor. Caminha com os discípulos. E percebe, existe fonte oculta aí dentro. E para que vocês sejam os futuros pastores, pregadores, aqueles que vão abrir igrejas, eu preciso tratar isso. E Deus te trouxe hoje aqui para dizer: chega. Ó, vir à igreja é importante? Claro que é. Congregar é importante? Claro que é. Mas mais importante que isso é deixar Deus entrar no mais profundo do nosso ser. No mais profundo. Trabalhar no mais profundo da nossa alma. Sabe por quê? Porque não me adianta, Mauro Sérgio, tu tocar se a tua alma está triste. Não adianta nós pregarmos se aqui dentro está cheio de questionamentos, cheio de dores, cheio de angústias. Não adianta tu ser, se quando na verdade tu olha para você mesmo, tu sabe que você não é. E Deus te trouxe hoje aqui para dizer: se tu me permitir eu tocar no mais profundo do teu ser, se tu me permitir entrar no mais profundo da tua alma, se tu me permitir entrar nessa atmosfera de olhar e dizer: eu vou purificar as tuas fontes. Por quê? Porque no Evangelho de João, Jesus vai dizer que do teu interior fluiriam rios de águas vivas. Só que hoje quem bebe das tuas águas, elas não são curadas, elas adoecem. Porque eu preciso tocar no teu ser. Eu preciso te mostrar que mais importante do que os valores externos, mais importante do que as vestes, aquilo que pode custar ou não, aquilo que é quando eu, o Senhor, toco. É quando um dia você vai dizer: ainda que o meu homem exterior se corrompa, todavia o meu homem interior se renovará dia após dia.
É quando você percebe que os valores mais importantes da vida de um ser humano não estão nas coisas, não estão naquilo que eu demonstro para as pessoas. As pessoas olham para você, te veem como alguém promissor, mas e daí? Se tu carrega dentro de si angústias, flagelos, se tu carrega dentro... Agora eu vim te dar uma boa notícia. A boa notícia é que Jesus resolveu investir nos discípulos. E se você está hoje aqui, você é discípulo de Cristo. Se você porventura está aqui, é porque Papai do Céu hoje te pegou, sabe? Te olhou e disse assim: eu não vou perder ele, eu não vou perder ela, eu não vou perder, sabe, Carol? Você não vai, nós não vamos perder você, sabe, Jesus dizendo: eu não vou perder a Carol, entende? Porque o amor dele é muito maior. Mas enquanto eu não tocar nas fontes mais profundas dentro de você, enquanto eu não purificar a tua essência, enquanto você não me permitir, porque você vai ver em Apocalipse 3, versículo 20, ele não arromba, ele bate a porta, amados, ele bate a porta, ele não vai entrar de qualquer maneira, ele não vai entrar de forma precipitada, ele vai bater a porta do teu coração. O texto diz: se você abrir, se você ouvir, o texto é clássico, porque ele diz assim: primeiro eu ouço, se você ouvir, porque eu ouço se eu quiser ouvir, e depois você abrir. São duas ações diferentes. Eu entrarei e cearei contigo e tu comigo, sabe, irmãos? É um Deus que hoje olha para nós. Desculpa aqui estar me prolongando, mas estou falando aquilo que o Espírito Santo me encheu, sabe? Essa é a essência do Evangelho, é a essência da transformação. É Deus hoje que pegou você e disse: eu não quero você da forma que você está. Eu sei que existem coisas aí que eu preciso cuidar, eu preciso tratar. Existem coisas que só eu posso fazer, mais ninguém, pastor nenhum tem condição de fazer. Então não é uma questão de igreja, vou mudar daqui para ali, vai dar problema da mesma maneira. Porque o meu pastor tem 70 anos de ministério, bulufas, amados, porque quem fala é o Espírito Santo. Então hoje Deus te trouxe aqui para dizer: deixa o Espírito Santo agir na tua vida, deixa o Espírito Santo trabalhar no mais profundo, deixa ele canalizar essas águas, deixa ele tocar com a mão poderosa dele, sabe? É uma metáfora, mas o toque dele transforma, o toque dele faz, o toque dele te possibilita. Mas hoje você vai dizer a esta moreira, hoje você vai virar para ela e vai dizer: olha, nunca mais tristeza e choro, nunca mais, sabe, eu não aceito isso na minha vida, eu não quero mais viver dessa maneira. E é em definitivo. Você sabe como é que eu faço com alguns atendimentos? Atendimentos que precisam de mais de um e que são chamados de acompanhamento. Eu venho aqui, trago uma palavra mediante a necessidade. Eu gosto muito de ministrar a respeito de curas da alma. É uma coisa que Deus me usa muito em atendimento pastoral. E eu venho aqui, eu falo sobre fissuras na alma, eu falo sobre problemas acarretados, eu falo sobre amargura, eu vou tratando. Aí eu tenho o primeiro atendimento, eu tenho o segundo, eu tenho o terceiro, eu tenho o quarto. De repente eu vou ter 10, mas eu vou no quarto, eu já começo a dizer: olha, se prepara, porque vai ter um momento que eu vou te dar alta. É isso que Deus está virando para você. Enquanto você não recebe alta, você não pode cuidar de ninguém. Enquanto você não entende que você já está resolvido, você não pode resolver ninguém. Hoje Deus está virando para você, está dizendo: problemas batem na porta de qualquer um. Vai ter um dia de tristeza. Isso não significa que você voltou lá para o início da fila. Não, você já foi curado, você já foi curada, em nome de Jesus. E se você não foi curado, não foi curada, você vai ser curado essa noite. Deus está dizendo para nós, para os líderes que estão aqui: não adianta liderar se vocês carregam mazelas, problemas. Não adianta sermos músicos se nós carregamos mazelas e problemas. Não adianta sermos pastores se nós estamos adoecendo, sabe, por amarguras carregadas dentro de nós. Hoje eu, Alexandre,
Alexandre, eu também estou falando para algumas amoreiras dentro de mim. Eu estou dizendo a elas: é alguém que se olha no espelho e diz: amoreira, ei, eu quero, sabe, olha o que o texto diz, olha, tu vai sair com raiz e tudo. Você está entendendo? Você vai sair, se tiverdes fé, direis à amoreira: arranca-te, arranca-te. Você não faz parte dessa vida, você não faz parte dessa família, você não faz parte dessa história. Deus está dizendo: estou arrancando a dúvida, arrancando os percalços, arrancando as dificuldades. Hoje você em Cristo Jesus vai ser um ser livre, em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Moreira, em nome de Jesus, eu sou assim porque minha mãe era assim, eu sou assim porque meu pai era assim. Você não conhece a história, pastor, e o pior é repetir erros de pessoas que nem biologicamente fazem parte da tua história, só cuidaram de você. A epigenética diz, é aquilo que está acima da genética, que pelo fato de você ter convivido durante muito tempo com uma pessoa, que você tem a probabilidade de adquirir as mesmas características que ela. Sabe o que é isso? Está falando de DNA, irmãos. Que o fato de você conviver vai te fazer adquirir as mesmas características. É chamado de epigenética. Estuda na sua casa. Sabe o que Deus hoje está dizendo para você, para mim, para nós? Você tem a oportunidade ou de sair daqui da mesma maneira que você entrou, ou tirar essas neuros da tua cabeça em definitivo. Nunca
nunca mais da tua boca você, não, porque não vai, não dá, não acontece. Acontece sim, vai acontecer sim, porque palavra decreta, sela decreto. Obrigado. Palavra sela decreto. É isso que eu vim falar com palavra sela decreto. A partir de hoje, em nome de Jesus, você vai virar e vai dizer: o que não estava dando certo vai passar a dar, porque eu sou filho do Deus Altíssimo. A resposta, Deus está dizendo: estou enviando resposta essa semana. Vai vir, ei, Deus está dizendo: vai vir resposta essa. Tem um questionamento, está se perguntando, mas Deus está dizendo assim: avisa a eles que virá resposta para testificação de que eu sou o Deus deles. E diga a eles: descansa o coração, porque eu estou cuidando de tudo. Descansa a tua alma, porque tem um Deus cuidando de tudo. Agora, pelo amor de Deus, discípulo de Jesus, não saia daqui do mesmo jeito. Há um livro, segura um pouquinho, há um livro que fala sobre 21 dias para uma mudança de hábito. É um autor norte-americano, é baseado na história de Daniel, e ele é um autor, além de autor de livro, ele é um cara renomado, é um cirurgião plástico, é o cara, não tenho mais tempo para falar dele. E ele diz o seguinte, que se durante 21 dias você fizer algo que você não tem o costume de fazer, você ganha o hábito. 21 dias. Ele diz que uma pessoa que ele teve que amputar uma perna por um acidente, um braço, seja lá como for, ele diz que essa pessoa leva 21 dias, ou uma cirurgia que ele faz na face de alguém, ele diz que essa pessoa leva 21 dias para se acostumar com a nova face, que não tem uma perna, porque a tendência dela é sair da cama e cair, achando que tem a perna. Ela está vendo que não tem a perna, mas há uma tendência dela tentar levantar e cair. Ele diz que levam 21 dias, ele leva para o jejum de Daniel, e ele explica o seguinte: se durante 21 dias, e aí eu trago para a Moreira, se durante um período você se olhar no espelho todos os dias e falar essa Moreira, você não faz parte da minha vida em nome de Jesus. Você não faz parte da minha história em nome, tu vai ver o que Deus vai fazer. Tu vai ver o que o Espírito Santo vai fazer na tua história. Desculpa ter me prolongado hoje, irmãos. Eu sei que normalmente aqueles que vêm terça esperam ouvir uma palavra de um pregador diferente. Mas quando o presbítero Mauro veio me trazer notícia, você imagina, nós fazemos sempre uma recepção para o pregador. Você imagina que a recepção está toda pronta. E aí eu entendi o porquê que à tarde eu parei para escrever essa mensagem. Falei: Jesus, muito obrigado. E olha que Paulo Henrique estava comigo aqui, a gente ainda foi na cidade, a gente fez um monte de coisa, né? O Mateus André pintando o gabinete do pastor, ainda deu tempo de eu sentar, e o Espírito Santo diz: filho, vai por aqui, vem por aqui, vem. E aí fui estudando, fui vendo a Moreira, eu falei: não é possível, a Moreira tem um significado isso aqui. E aí o Espírito Santo, está vendo aí isso, olha o significado dela, é esse, mas o fruto é muito amargo, chega de dar frutos amargos, em nome de Jesus. Você vai ter o privilégio de abençoar